Hoje em dia a gente vem ouvindo muito sobre os ataques cibernéticos, mais especificamente sobre os ataques de sequestro digital, que são os ataques de ransomware. E não é todo mundo que sabe o que significa esse termo e para piorar o quão perigoso que é esse tipo de ataque de ransomware. Então vem comigo nesse episódio aqui hoje, que a gente vai explicar tudo sobre o que é, como que funciona e como se prevenir de um ataque de ransomware. E já vamos começar falando o que é o ransomware. Ele vem de duas palavras: ransom, que é resgate em inglês, e o ware vem da palavra malware, são softwares aí maliciosos. Os principais alvos do ransomware são empresas. E como que acontece basicamente? Um computador da empresa é atacado pelo ransomware, logo depois os dados já são todos criptografados e os criminosos aí até ameaçam a empresa de compartilhar com o mundo todo os dados sigilosos ali da empresa, ou até de deletar, de apagar esses dados. E é óbvio que esses criminosos pedem quantias em dinheiro para devolver o acesso aos dados para a empresa. E essa quantia em dinheiro, para não ser rastreado pela polícia depois, geralmente essa quantia é pedida pelos criminosos em bitcoins. E existem vários tipos de ataque de ransomware. Tem uns mais simples, que só desinstalando alguns programas já libera, já desencriptografa esses dados. Já outros que são muito mais complexos e acabam sendo muito difícil desencriptografar esses dados. Isso traz pra gente o quê? Que o mais importante de tudo isso é focar na prevenção, na parte de segurança da tecnologia de informação aí da sua empresa. Os ataques ransomware mais conhecidos são 5: o WannaCry, o GoldenEye, o Petya, o Lock e o Zcrypt. E um dos ataques mais conhecidos aí aconteceu com um tipo de ransomware, o WannaCry. Ele aconteceu em 2017, foi o primeiro ataque de escala global. Olha só o tamanho que ele chegou. Atacou mais de 150 países e 250 mil aparelhos. E se liga só no que aconteceu. Ele acabou mostrando que não só os usuários, como eu, você, nós temos ali vulnerabilidades de segurança. Várias empresas e até governos também foram atacados por esse WannaCry lá em 2017. E é lógico que mostrou várias vulnerabilidades, principalmente na parte de vários governos e também sistemas operacionais. O mais atacado nessa época foi o Windows. E a gente pode até falar que esses todos os ataques de ransomware aí serviram como catalisadores ali para a criação da Lei de Proteção de Dados. E começou, lógico, com a GPDR lá na Europa e depois veio aqui para o Brasil com a nossa LGPD, que ambas, né, já estão em vigor, já estão acontecendo. E vamos lá agora falar como que funciona, como que acontece esse ataque ransomware e como que a gente pode evitar ele. Na maioria dos casos, a gente tem praticamente aí duas maneiras que acontecem esse ataque de ransomware. A primeira delas é, seja na cloud ou seja no on-premise, é através do acesso aos dados da empresa ou às máquinas virtuais através do acesso remoto, o acesso RDP. O que acabou aumentando bastante, ainda mais nesse momento, né, 2020, 2021, que a gente está passando aí por toda essa questão no mundo e a maioria das empresas estão trabalhando home office, ou seja, tem que acessar remotamente os dados da sua empresa. O sistema operacional Windows acaba sendo um dos maiores alvos aí dos criminosos para o ataque de ransomware. E como que ele acontece nesse caso? A empresa acabou deixando a porta RDP, no caso do Windows a 3389, de acesso remoto aberta para a internet. O que isso significa? Quando a gente fala aberta para a internet, quer dizer que qualquer IP de qualquer máquina virtual ou não do mundo todo, ou seja, que está na internet, pode acessar através de um login e senha o sistema, a rede da sua empresa. E isso é um problemaço, porque você está deixando que qualquer tentativa de ataque de hacker do mundo todo, não só daqui, do mundo todo, fique tentando ali acessar a sua empresa. Então a gente já começa com as maneiras de evitar isso. A primeira coisa é limitar esse acesso de IPs. Ou seja, você vai colocar nas configurações ali do on-premise, caso tenha esse acesso à internet, ou da cloud, da tecnologia em nuvem, você vai colocar CIDR blocks ali da rede da sua empresa. O que são esses CIDR blocks? Nada mais é do que os ranges ali, o volume, ou seja, esses IPs aqui são da rede da nossa empresa. Então eu vou deixar aqui, tentem o acesso somente esses IPs. Então já é uma primeira coisa.
Segunda coisa, usar soluções de VPN, ainda mais nesse momento de home office que a gente está vivendo aqui. Então, use soluções de VPN, seja site to site ou principalmente client to site, que são os usuários da sua empresa que estão nas suas casas. Através de uma solução de VPN, eles vão acessar os dados da sua empresa na rede local de uma forma segura, tudo criptografado nesse túnel de VPN. E um terceiro ponto para a gente reforçar é: não deixe o seu software ali de banco de dados, falando em dados, não deixe o software de banco de dados com acesso para a internet direto. Pô, que seja até nesse caso com o range de IPs, o CIDR block ali de IPs limitado. Nem nesse caso. Deixa os seus bancos de dados na rede privada. E aí, quem que vai ter acesso pela internet? Vai ter uma outra máquina virtual, acesso pela internet, com um volume de IPs limitados, e dessa máquina virtual na rede privada você acessa ao banco de dados. Aí você vai garantir que está o mais seguro possível. Ainda tem outras questões de firewall e tudo mais, mas a gente não vai entrar. Só de você deixar o banco de dados na rede privada e você limitar o bloco ali de IPs, pô, já vai adiantar pra caramba. O segundo modo de ataque ransomware, e desses dois que a gente vai falar, é o mais famoso, é através do phishing, que é o envio ali de e-mails a usuários, a funcionários da empresa, onde tem um link e eles acabam clicando e aí o problema começa a acontecer. Mas vamos lá, vamos pro passo a passo aqui de como que acontece esse phishing, e eu já vou citando há maneiras de você evitar ele já no passo a passo. O primeiro passo que acontece nesse phishing é o phishing mesmo, o envio pelos criminosos de um e-mail ou vários e-mails para os funcionários da sua empresa. E o segundo passo é, infelizmente, o usuário aí, o funcionário da sua empresa, receber esse e-mail aí com o malware e clicar nesse link que está lá no e-mail. E aqui a gente já tem algumas questões, algumas sugestões para evitar já nesse passo. Primeiro é uma conscientização dos usuários aí, os funcionários da empresa, sobre essa questão do que é um ransomware, de clicar em links de e-mail aí desconhecidos, de fontes desconhecidas. E um outro ponto para a gente evitar é mais para o time de tecnologia. Criar aí regras de e-mail, né? Regras de spam, regras de firewall, tudo para limitar de onde tá vindo esses e-mails. Pô, é muito estranho, né? A gente tá aqui no Brasil e a sua empresa é uma empresa nacional, não faz negócios, por exemplo, com alguma empresa do Oriente ou alguma empresa da Rússia, qualquer lugar do mundo. Se a sua empresa é só local e ela tá recebendo e-mails de IPs de lugares muito longe do Brasil, no mínimo é estranho, né? É duvidoso. Então, já é uma maneira do time de tecnologia bloquear essas fontes aí de e-mail. E o terceiro passo é essa informação chegar no servidor dos hackers. Então, vamos lá. Segundo passo, o seu usuário clicou no e-mail. Essa informação do clique, imagina aqui que a gente está na rede da empresa, essa informação do clique aconteceu. Essa informação vai ter que chegar no servidor dos criminosos. Então, ela vai sair da rede da empresa, vai passar por uma rede Tor e vai chegar no servidor dos criminosos. A informação de que, ó, o usuário da empresa clicou no link com o malware que a gente mandou. E por que é usada essa rede Tor? Essa rede Tor é uma rede muito usada em geral pelos hackers, pelos criminosos, porque é uma rede que omite qualquer informação de identidade, localização geográfica, IP de origem, IP de destino. Então, é muito difícil identificar esse criminoso e esse hacker quando passa por essa rede Tor. E aí a gente já tem outra maneira de evitar o ransomware através do phishing, que é a gente limitar, as equipes de tecnologia limitar através de nível de rede toda a informação que sai da rede da empresa. Porque lembra que a gente falou? Tem que sair a informação do clique, tem que sair da rede da empresa, da rede interna, para chegar no servidor dos hackers pelo Tor. Então, se a gente limita os IPs de saída, aquele CIDR block, aquele range, também já é outra maneira de evitar que o ransomware seja executado. Então, imaginando que não tinha essas regras aí da saída da rede da empresa, vamos supor, e a gente chega no nosso quarto passo, que é a informação chegou no servidor dos criminosos. E o quarto passo qual que é? Esses criminosos, esses hackers, geram as chaves de criptografia para mandar de volta para a rede da empresa
e executar o malware. E o nosso quinto passo é essa passagem de volta. Os criminosos aqui já criaram todas as chaves de criptografia e essa informação das chaves de criptografia vão voltar para a rede da empresa e vão passar de novo, lembra que a gente comentou? Pela rede Tor, que é uma rede segura pros criminosos, já que não tem como identificar de onde está vindo essa informação. Então, esse caminho de volta é o nosso quinto passo. E aí a gente já tem outro jeito de evitar o ransomware, que é limitar, lembra que a gente comentou já hoje? Que é limitar o acesso de entrada na rede da empresa. Não tem que voltar essa informação de criptografia. Se tiver bloqueada a rede da empresa, o time de tecnologia tiver configurado tudo ali certinho, vai bloquear e o ransomware não vai atacar os dados da empresa. Mas vamos supor que isso não aconteceu e realmente a criptografia entrou na rede ali, a informação para criptografar entrou na rede interna da empresa e efetivamente foi executado esse malware, o ransomware, esse sequestro digital foi feito e os dados da empresa foram criptografados no nosso sexto passo. E o nosso sétimo e último passo, que é o mais terrível aí para as empresas e para todo mundo, é que começa a comunicação depois que já foi tudo criptografado, o ransomware tá agindo, esse malware tá agindo aí nos dados da empresa, através da rede Tor, os criminosos, os hackers ficam se comunicando com as pessoas ali de liderança da empresa para ter o resgate, né? Ter a grana deles, eles informam valores, quantidade de bitcoins que a gente começou a falar. Em geral são mais bitcoins, mas são criptomoedas que eles pedem. Então essa comunicação através da rede Tor acontece e o que os hackers criminosos prometem é que, ó empresa, me enviem esse número aqui de criptomoedas e eu vou liberar os dados para vocês depois que eu tiver essa quantia. A questão é que vai saber se isso vai acontecer ou não. A empresa não tem garantia nenhuma de que se ela pagar, realmente o hacker, o criminoso, vai liberar essa chave para desencriptar todos esses dados aí da empresa. E lembrando que todos esses 7 passos que a gente explicou, eu fui explicando cada item certinho, mas na verdade eles acontecem assim, ó. É muito rápido. Todos esses caminhos, esses 7 passos que a gente comentou, após o usuário clicar no e-mail ali de phishing que ele recebeu com o link, tudo isso que a gente explicou acontece assim, ó, muito rápido. Eu fiquei dividindo para explicar, pra gente explicar aqui, para ficar mais fácil e didático, todo esse caminho e o que acontece em cada uma das fases e como a empresa, a equipe de TI pode fazer para evitar, para prevenir, porque se isso acontecer já está tudo prevenido e não chega nessa fase final e sétima, infelizmente, que é os hackers terem criptografado todos os dados e ficar pedindo os valores em criptomoedas. E pra gente fechar, por que esses ataques de ransomware vêm acontecendo muito? Cada vez mais a gente fica vendo tentativas de ataque de ransomware ou até, infelizmente, que eles acontecem com sucesso pro lado dos criminosos. O primeiro motivo é que os criminosos começaram lá atrás a fazer esses ataques com usuários de CPFs, vamos dizer assim. Por exemplo, eu, através do meu e-mail pessoal, e acabam fazendo nessa mesma sequência. Só que eles começaram a perceber que a quantia, falando de pessoa para pessoa, a quantia que eles acabaram recebendo, às vezes era muito pequena. E aí eles começaram a atacar empresas maiores que têm faturamentos muito maiores do que pessoas físicas. Então esse é o primeiro motivo que foi se intensificando esses ataques de ransomware. O segundo é que essas empresas estão pagando, né? Só em 2020, no mundo todo, os criminosos receberam mais de 400 milhões de dólares em bitcoins, em criptomoedas, por esses pagamentos após as empresas sofrerem esses ataques de ransomware. Então, se as empresas estão pagando, esses criminosos acabam tentando mais. Então esse é o nosso segundo motivo. E o terceiro, que é o que está na mão das empresas, é a parte de segurança. As empresas têm que cada vez mais focar nessa questão de segurança da tecnologia, segurança da informação. A gente sempre fala aqui no Forastec para as empresas terem pelo menos um profissional. Às vezes não dá para ter uma equipe de segurança focada na segurança da tecnologia, mas pô, tenha pelo menos um profissional para ficar focado nessa questão de segurança que, vale a pena.
vale a pena. Muitas vezes quem assina ali fala, não precisa, já tem o time de TI, já tem o pessoal lá de TI, mas meu, imagina se acontece uma coisa dessa, o prejuízo é muito maior e às vezes até imensurável. Então vale a pena, ainda mais agora que a gente está com a LGPD, ou seja, até normas, regras através de uma lei estão sendo definidas aí para as empresas seguirem a respeito de segurança dos dados. Então tenha pelo menos um profissional focado nessa questão de olhar para a segurança da informação e sempre estar melhorando a segurança da empresa. E já que a gente nesse episódio explicou tudo aí sobre o ransomware, para você entender o que é, como funciona e maneiras aí de você prevenir esses ataques ransomware aí na sua empresa, não esquece de clicar no botão aqui embaixo, seguir e se inscrever no Forastec. Então é isso, valeu, falou!